Fala pessoal, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento, em qual horário você vai estar assistindo essa mensagem. Mas eu vim aqui, né, me pronunciar. Meu nome é Leonardo. E antes de trazer essa mensagem para você, eu quero pedir, por favor, que você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. E o mais importante, não esqueça de dar um like para mostrar para a plataforma, para essa inteligência artificial, né, para essa tecnologia, que isso está engajando, que isso está te motivando, que isso está acrescentando na sua vida, né? Porque a gente está aqui para trazer a mensagem de Cristo para você, a gente está aqui para trazer, né, a palavra de Deus para a sua vida, tá ok? Então a mensagem que eu venho trazer para vocês hoje vai falar sobre uma restituição para nossas vidas através da submissão. A submissão, ela no passado, desde o Velho Testamento, era chamada de honra, né? Ela tem seus diversos chamados: honra, temor, obediência, e é algo que aos poucos Satanás vem tentando tirar do coração da humanidade, vem tentando corromper, colocando falsos educadores, falsas programações, né, na vida das pessoas. E o Senhor Jesus, ele veio para restabelecer, né, essa autoridade, essa honra. Por mais que ele foi desmerecido, por mais que ele foi desonrado, né, ele foi o profeta mais desonrado. Ele foi caluniado, foi sentenciado à morte de cruz por nós. Mas ali para trazer, né, a misericórdia do Pai para nossas vidas. E hoje eu quero meditar com vocês, né, lá em Jeremias 27, amém? Você que tem a Bíblia, abra comigo. Você que pode, em Jeremias 27, a partir do versículo 12 ao versículo 22, tá bom? Eu estava meditando nesse devocional hoje e foi muito importante. Onde Deus ele pede através do profeta Jeremias que o povo se submeta à autoridade de Nabucodonosor, porque Deus fala que ele estava com Nabucodonosor naquela época. Ele entregou o reinado de Jerusalém nas mãos de um outro rei, nas mãos de um outro imperador. Porém, o povo não se submeteu. O povo ali não vai se submeter. O povo vai ouvir a falsos profetas, vai ouvir a falsos mestres, como há nesse tempo. Olha só. A partir do versículo 12, 27 e 12. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, ao rei de Judá, recomendando-lhe: colocai o pescoço sobre o jugo da Babilônia. Sujeitai-vos a ele e ao seu povo, para que vivais. Tá vendo? Obedeçam, se submetam para que vivam. Porque tu e o teu povo morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Como o Senhor, né, aqui na King James fala como Yahvé, isso é maravilhoso, como Yahvé preveniu em relação à nação que não se submeter plenamente ao rei da Babilônia. Não deis ouvidos, olha só, agora fala dos falsos profetas. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos influenciam, afirmando: não vos sujeitareis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras. Tá vendo? Tem muitos falsos educadores hoje, tem muitos falsos profetas que falam: olha, você não precisa fazer mais do que só entregar seu dízimo, do que só tá aqui no templo, enchendo os templos e só isso. Já não ensinam mais sobre honra, não ensinam mais sobre submissão. Não estão ensinando muito mais sobre santidade. Estão ensinando sobre prosperidade, estão ensinando somente sobre como enriquecer, estão ensinando somente curas, né, e falsos milagres, ensinando falsas profecias, mas não ensinam a submissão, não ensinam mais tanto a superioridade das pessoas, dos governos que Deus colocou para nós nos submetermos. Assim como Deus colocou o povo para se submeter ao rei da Babilônia. Ele vai continuar dizendo assim: olha, porquanto eu não vos enviei, alerta Yahvé. Eles estão pregando falsidades em meu nome,
para que eu vos expulse e destrua vocês e os profetas que vos persuadem. Então falei aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos pregam, dizendo: os utensílios do templo de Yahvé logo vão retornar da Babilônia. E eles pregam mentiras. Olha só que palavra que o profeta Jeremias disse. Não lhes deem atenção. Mais uma vez o profeta Jeremias implora. Não deem atenção. Submetei-vos sim, se submetam às autoridades. Se submetam às autoridades. E ao rei da Babilônia, e vivei, porque esta cidade se tornará em ruínas. Olha só, Deus está falando. Se submetam às autoridades, porque logo, logo virá um grande juízo. Então, para que haja restituição, para que haja vida, é preciso a submissão, o respeito. E aí o Senhor continua dizendo: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nessa cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Jeconias, Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim afirma o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, sobre os utensílios que restam da casa de Yahvé, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu decidi buscar. Deus fala assim: vai ficar, os utensílios bem materiais, vai ficar nas mãos dos poderosos da terra, nas mãos dessas autoridades da terra, até que eu decida trazer de volta. Então, muitos estão dizendo falsas profecias e Deus não está dizendo o que esses falsos profetas estão profetizando. Ah, vai ter restituição neste ano, vai ter restituição nessa semana, vai ter bênçãos nessa semana sobre a sua vida, mas aonde está a fala de obediência? Aonde está a fala do temor? Aonde está a fala de santidade? Não estão falando. E o Senhor ele continua dizendo assim: então eu trarei de volta e estabelecerei nestas terras. Aí Deus ele profetiza no final, depois dele dizer ao povo: se sujeitem, se submetam. Aí Deus fala: eu depois disso tudo trarei de volta a esta terra. Trarei vocês de volta do cativeiro. E o Senhor ele continua dizendo a nós, lá em 2 Pedro, né? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Em 1 Pedro, meus irmãos. Em 1 Pedro 2,18 até o versículo 19. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Olha só. E a palavra do Senhor nos diz também que Deus ele colocou tanto os maus como os bons para governar sobre nós. É autoridades instituídas por Deus. Se nós estamos tendo que pagar tributos, impostos a uma autoridade má, a políticos maus, é porque Deus permitiu. Deus permitiu tudo isso para falar conosco. Muitas das vezes nós acabamos negligenciando, silenciando a voz de Deus, ouvindo somente as vozes do mundo, ouvindo somente as vozes, né, que a gente quer, somente as vozes que a nossa carne, que o nosso eu quer, mas não estamos dando ouvidos à voz de Deus. Eu estava meditando hoje, também em outro devocional, ali sobre Jó. Um de seus amigos, chamado Eliú, disse assim: olha, Deus ele tem diversas maneiras de falar com você, Jó. Deus está falando com você em todas as formas de sofrimento que você tem passado, insônias, quando você tem passado por dores, quando você tem passado por aflições, quando você tem tido sonhos, visões. Eu tô falando com você de diversas maneiras.
A nossa carne quer colocar para nós que Deus ele só fala das formas boas, das profecias, né, lisonjas, das profecias em poesias, das profecias em canções, mas Deus ele tem diversas formas de falar conosco. Deus ele diz assim: eu corrijo aquele que eu amo. Então, se você está passando por uma tribulação, se você está passando por uma angústia, é porque Deus ele tá te corrigindo. Talvez Deus ele tá te preparando, talvez ele tá te formando no fogo. Assim como a palavra nos diz que Deus ele prova o seu povo no fogo. Deus ele prova o seu povo na fornalha para saírem como ouro refinado. Para deixar vocês capacitado, para deixar você formado no dia da tribulação, para que você esteja afiado, refinado, como uma armadura potente de Deus. Tá ok? Então essa é a mensagem que eu vim trazer para você hoje. Se submetam às autoridades, por mais que pareça longínquo as promessas de Deus, por mais que se pareça injusto, Deus está te permitindo passar por isso para que você aprenda que as promessas de Deus, elas vêm através da submissão. Elas vêm através da graça, elas vêm através da obediência, do temor, da honra. Não vem somente através de uma fala e você já vai receber, não. Você tem que se submeter primeiro. A nossa nação, as nações que estão passando por guerras, as nações estão passando por fome de justiça, por fome de palavra, porque lhe falta conhecimento. Estão tirando os seus olhos de Cristo e colocando os seus olhos nos homens. E aí, o Senhor ele nos chama como uma nação profetizada há tempos atrás. Ele fala que nós somos aquela nação que estávamos destituídos da glória de Deus, nós éramos aqueles esquecidos perante Israel, perante os escolhidos lá de Deus, né? E agora ele nos escolhe através de Cristo Jesus. Vai falar lá em Efésios, capítulo 2, que Deus nos escolheu como um povo que era imigrante, como um povo que era peregrino, como um povo que era esquecido. Agora Deus ele se lembra de nós, e nós temos esse regozijo, nós temos esse privilégio, através da fé, através da graça, através do amor de Cristo Jesus, de sermos resgatados da morte, de sermos resgatados da condenação vindoura, pelo sangue de Cristo Jesus. Enquanto um povo que recebeu Jesus como profeta, eles tiveram intimidade com Jesus, mais de 500 pessoas viram Jesus, mais de 1.000 pessoas puderam ver Jesus nos tempos passados e negligenciaram a Cristo. Mas nós podemos ver Jesus através da sua palavra, nós podemos ver Jesus através da sua natureza divina. Nós podemos sentir Ele através do seu Espírito Consolador que Ele enviou em forma corpórea. Amém? Então, eu quero dizer para você, Deus tem uma promessa para nós, assim como Ele tinha uma promessa para o teu povo. Ele tem uma promessa para nós de restituição. Lá em Efésios 2, a partir do versículo 12 até o 19 fala uma promessa de restituição que, assim como para o povo de Israel foi uma cidade restabelecida, um templo restabelecido, nós temos a promessa de uma Jerusalém eterna. Nós temos a promessa de uma cidade eterna, uma cidade inabalável. Deus ele quer primeiramente fazer de nós uma raiz inabalável. Deus ele quer primeiramente fazer de nós um templo inabalável, antes de nos levar a um templo, antes de levarmos a uma Canaã, a uma Jerusalém que descerá do céu e habitará eternamente em paz e refrigério. E o Senhor vai dizer assim para nós terminarmos: vocês estavam longe naquela época, estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel. Olha só, era eu, você, isso. Vocês eram estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo, vocês que antes estavam distantes foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro que nos separava em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja,
Anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizado assim a paz, e reconciliar com Deus um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio da qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. Olha, quase falando em línguas aqui. E vindo ele proclamou a paz para vós, que estavam longe, e da mesma maneira e da mesma forma para os que estavam perto. Meus queridos, Deus não é Deus somente de longe, Deus é Deus de perto também. Olha só. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai. Tá vendo? Através de Jesus, por meio de Jesus, nós temos um pleno acesso a Deus. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha só, nós fomos membros da família de Deus. Nós não precisamos agora, ter as coisas que o mundo tem, porque nós já temos para nós preparado uma cidade celestial, uma cidade eterna. Temos para nós preparado uma presença que é só clamarmos a Ele, que é só obedecermos, e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele nos ajudará em minhas tribulações, em minhas guerras, em minhas aflições. Ele estará conosco. Amém? Então você que ouviu a mensagem de Jesus e você sentiu a presença de Deus aí, você hoje quer se reconciliar com Deus, abra o teu coração para Ele. Deixa eu orar por você neste final. Amém? Deus, eu oro por este teu filho, por essa tua filha. Senhor, eu reconheço, assim como este teu filho ou essa tua filha deve reconhecer neste momento, que para que haja uma cura, para que haja, Senhor, uma intimidade com o Senhor, para que haja uma salvação, para que haja uma graça, é necessária a submissão, é necessário, Pai, a obediência, é necessária a honra às autoridades. Nós que antes estávamos longe do Senhor, estávamos longe da sua promessa, estávamos longe do seu povo, hoje fomos ligados através do sangue de Cristo, através da fé. E nós te pedimos, ó Pai, perdoa-nos os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, reconhecemos a cruz de Cristo como um ato de salvação, reconhecemos a cruz de Cristo como um ato de redenção. Pai, vem nos salva nessa noite, vem com a tua graça multiforme, Pai. Vem nos liberta do pecado, nos liberta da condenação vindoura. Ó Pai, resgata este teu filho, resgata essa tua filha, Pai, de todo o principado, de toda a potestade do maligno, Pai. Pai querido, ó Pai amado, traz sobre ele uma cura, uma libertação, uma restauração. Vai com a tua mão, com o teu toque sobre a vida dele, Pai, sobre a vida dela. Em nome de Jesus, opera a tua justiça e a tua graça sobre ele. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém. Jesus te ama. Até o próximo vídeo, que o Eterno esteja contigo. Fiquem ligados que logo teremos mais um vídeo, hein, galera?